Sejam bem-vindos a mais uma edição do Diário Online. E a conversa hoje é com o candidato à Prefeitura de São Vicente, Caio Amado. Candidato, obrigado por ter aceitado o convite do jornal. Eu que agradeço, um prazer estar aqui com vocês e que a gente possa fazer um bom diálogo em prol da nossa cidade de São Vicente. Vamos lá, candidato. Primeira pergunta. Entre as cidades da região, segundo o IBGE, São Vicente tem o pior índice do PIB per capita. E isso, a prova disso, é o número de moradores da cidade que acabaram solicitando o auxílio emergencial. Mais de 75 mil moradores de São Vicente solicitaram o auxílio do governo. Isso acaba refletindo em questões sociais, e uma dessas questões sociais é a moradia. São Vicente tem problema de moradia e recentemente a gente está acompanhando o que está acontecendo no conjunto habitacional Rio Branco. Por que a cidade tem tanto problema com a habitação e o que pode ser feito para melhorar esse cenário, candidato? É de fato um problema muito sério na nossa cidade. A gente está falando aí de um universo de um passivo de 28 mil unidades, né? 28 mil unidades que deveriam estar disponíveis aí para conseguir dar conta da demanda da nossa cidade. A gente tem um cenário em São Vicente onde as pessoas precisam, né, desse espaço para morar, onde elas muitas vezes têm a dificuldade de pagar o aluguel, acabam indo cada vez mais se distanciando do centro, ocupando, invadindo regiões que não deveriam ser ocupadas, e a cidade ela vai crescendo de uma forma desorganizada. Isso é um problema constatado, mas o governo tem que chamar para si a responsabilidade. Tanto do ponto de vista de construções, mais construções, já comecei dizendo o desafio que a gente tem de 28 mil unidades, mas para além disso, das construções, a gente precisa controlar o crescimento da nossa cidade, organizar. Planejamento urbano é fundamental para que a cidade possa planejar melhor, inclusive o serviço ofertado, porque não se trata apenas de uma demanda por moradia. A demanda por moradia é o primeiro problema, mas e os problemas após isso? O postinho de saúde, nossa vice, a Sandra do Postinho, comenta muito com a gente sobre isso. O postinho de saúde fica lotado de pessoas que querem um atendimento e acabam não conseguindo. As creches, a gente não consegue planejar a demanda de creche, ou seja, planejar a cidade, pensar a cidade, controlar suas fronteiras, usar novas tecnologias, como a gente vê em outras cidades, para controlar suas fronteiras, evitar as invasões e planejar para ter essas unidades habitacionais. Não tem segredo, tem que cuidar de fazer mais unidades habitacionais e impedir que outras áreas sejam invadidas. Assim, a gente dimensiona o serviço público para que o cidadão possa ter a creche perto de casa, a saúde perto de casa, o transporte de qualidade, a infraestrutura no bairro que mora. Esse é o desafio que a gente tem pela frente. Candidato, na sua visão, São Vicente tem dificuldade de gerar renda própria? Porque é uma cidade que depende muito de verba federal e estadual, né? Sem dúvida, sem dúvida. O desafio da nossa cidade, a gente viu essas últimas décadas, como todo município, né? Desde 1988, os municípios foram aí consagrados com mais autonomia, mais possibilidade de fazer coisas, mas o que a gente percebe é que toda a estrutura do país é feita para ficar dependente do governo estadual e do governo federal. Ok, mas São Vicente tem que fazer a parte dela. A gente não tem que ficar nessa dependência para sempre, tem que crescer de dentro para fora e não ficar nessa expectativa, e muitas vezes se torna briga, porque aí a briga política de A com B, de B com C, acaba fazendo com que a cidade fique vendida. Porque o prefeito briga com o governador, porque o governador briga com o prefeito, a cidade fica sem recurso. Isso a gente não quer. Primeiro passo, ter diálogo com o presidente, ter diálogo com o governador, seja ele quem for, o nosso foco é sempre São Vicente e, para além de ter recurso de fora, fazer a cidade crescer de dentro para fora. Como? Qualificando a cidade. Eu sou filho de comerciante, minha vida foi dentro desse comércio e eu sei como é o caminho para a gente fazer esse comércio da cidade crescer. A gente tem um potencial turístico, por exemplo, incrível, incrível. É um potencial turístico, todo mundo que a gente para na rua vê. São Vicente é uma cidade linda, mas está muito mal cuidada, muito mal administrada. A gente vê potenciais para fazer essa cidade expandir, tem um eixo ali central que é histórico, cultural, incrível, que a gente não explora. Tem espaços de cachoeira, tem espaços para o ecoturismo, tem espaços lindíssimos da cidade de natureza que a gente simplesmente não explora, ignora, e isso não dá. Quando a gente começa a qualificar nossa cidade, qualificar as vias, melhorar o asfalto, melhorar a iluminação, deixar a cidade mais segura, o que a gente vai ver é um boom de mais comércios, mais serviços,
Visite São Vicente, conheça a primeira vila do Brasil. Esse é o desafio que a gente tem e vai fazer o comércio crescer, vai gerar emprego na cidade, eu tenho certeza disso. Assunto muito importante, educação. Quais as suas principais propostas para a educação em São Vicente? Em primeiro lugar, entender que a gente tem aí uma rede muito grande, né? Estamos falando aí de um universo de quase 68 mil alunos entre a rede pública e privada, estadual, municipal. Esse é o nosso tamanho, a dimensão da educação na cidade. Agora, para que a gente tenha uma educação de qualidade, principalmente pensando nesse momento de pandemia, onde fez com que os professores sofressem muito nessas coisas de se adequar às novas tecnologias, fez com que as famílias sofressem muito para fazer os seus filhos aprenderem pelo celular, muitas vezes dentro de uma casa, um celular para 3 filhos, para ter a videoaula. Precisamos falar dessa exclusão digital que a pandemia escancarou. Não se tem um bom conhecimento se a gente não pensa a cidade do futuro. 2 em cada 10 escolas de São Vicente não tem internet banda larga. Como é que a gente pode ter espaços de aprendizado desconectado? Eu estou falando de um caso de infraestrutura de vários. Se a gente pensar biblioteca, laboratório de informática, espaços culturais dentro da escola, não tem. Então, infraestrutura das escolas, que hoje a gente vê com parede caindo, com teto desabando, goteira dentro, é o primeiro passo. Um departamento específico para cuidar da infra das escolas é mais que fundamental dentro da Secretaria de Educação. Para além disso, a gente tem que valorizar o servidor, o professor que está ali. Os professores, eles ajudaram a gente a escrever, a comunidade escolar, na verdade, professores, diretores, assistentes, ajudaram a gente a escrever o nosso plano de governo. Mais de 200 profissionais participaram da construção do nosso plano de governo de educação. E ali tem propostas concretas de infraestrutura, valorização do servidor, escuta, pegar as boas práticas que ocorrem em diversas escolas das redes para difundir para toda a rede. São muitos os caminhos que a gente tem para fazer essa cidade crescer por dentro da educação. Uniforme, no prazo, no tempo certo, de qualidade, merenda de qualidade. Esse é o caminho para mudar a educação de São Vicente. Ponte dos Barreiros, a gente não poderia deixar de fora. A gente acompanhou até através dos noticiários do Diário do Litoral os problemas com a ponte. A prefeitura dizendo que sozinha não tinha condição de fazer a reforma, o Estado falando que não tinha responsabilidade e a população sofrendo nesse meio campo aí. Será que não soa como um descaso da administração pública a situação da Ponte dos Barreiros, tendo em vista que a ponte não se deteriorou da noite para o dia? Sem dúvida nenhuma, né? Em 2018 eu passei de barco por baixo da ponte, fiz um alerta de que ali aquelas estruturas estavam ali carcomidas, muitas pessoas, eu tenho certeza que muitas pessoas que estão assistindo a gente, inclusive agora, viram esse vídeo, comentam comigo na rua, você passou de barco lá e eu vi o seu vídeo, e logo na sequência o prefeito foi a uma entrevista, como uma entrevista dessa aqui, e falou que aquilo era uma fake news. Tempos depois, a ponte já estava ali interditada pelo cenário grave que ocorreu. 10 anos de alertas dizendo que a ponte precisava de manutenção. 10 anos, é o que a gente vê nos registros da Justiça. É grave a situação porque a briga política, a discussão política ficou acima dos interesses da cidade. E isso é que não dá para aceitar. O vicentino que é vicentino, como eu, e acredita nessa cidade, quer que essas brigas políticas fiquem no passado. O que a gente quer é bom diálogo com o presidente, bom diálogo com o governador, bom diálogo seja com quem for para o foco ser São Vicente. A Ponte dos Barreiros foi um reflexo do que não pode acontecer na cidade. O que eu tenho para dizer sobre isso é que hoje o que a gente vê é fogos para comemorar um remendo que foi feito na ponte. Fogos, é isso que a cidade quer? O vicentino que sofreu por 6 meses com uma ponte interditada, tendo que passar embaixo de sol, embaixo de chuva, e hoje a prefeitura solta fogos para comemorar uma abertura de remendo da ponte. O povo queria uma ponte nova, não queria uma ponte remendada. A ponte nova, inclusive, uma ponte maior, uma amplitude, uma ampliação, uma duplicação, aquilo faria com que a área continental tivesse um potencial ainda maior de crescer. Porque um dos gargalos para o desenvolvimento da área continental é uma óbvia questão logística. Naquela ponte você tem até, inclusive, a dificuldade de passar os caminhões, os caminhoneiros tanto questionam e lamentam aí o sofrimento, são os desafios de ter uma ponte arcaica que ficou sem manutenção e foi interrompida. A gente precisa brigar para o desenvolvimento tem que cruzar a ponte, esse é o nosso desafio. Mais um assunto importante, enchente.
Não precisa só chuva, maré enche, São Vicente vira um caos. Infelizmente. Isso há muito tempo, né? E eu vou citar dois, mas são vários. A Catarina de Moraes e a Vila Margarida, principalmente ali, o pessoal sofre muito com enchente. Como eu falei, há muito tempo existe esse problema. Tanto tempo se passou. Será que as pessoas vão ter que se acostumar, se habituar a viver com esse problema? A administração pública, candidato, não pode fazer nada por isso, não deu tempo de fazer nada, tantos e tantos anos, tantas administrações que por lá passaram? Eu lembro de uma dessas visitas, desses últimos 4 anos eu rodei todos os cantos da cidade, desde que a gente, na última eleição, ficou em segundo lugar, com quase 50 mil pessoas que acreditaram na nossa ideia. Eu caminhei por cada canto dessa cidade conversando com as pessoas e o que a gente vê é um cenário desolador. As pessoas elas ficam assim desmotivadas, porque a enchente quando vem, ela não tira só o seu móvel, a sua casa, a enchente quando vem tira a tua dignidade. Então são relatos como o da dona Gilda que fala do seu Natal chorando com seus filhos em casa porque a água entrou. Relatos como de uma mãe que eu vi passando de galocha, com a filhinha no colo de galocha, e você imagina em São Vicente você andando de galocha, como assim? A cidade litorânea, de praia, mas essa é a verdade. A cidade não tem mágica, não tem varinha mágica, não tem nada disso, não tem nada de Salvador da Pátria, nada disso, tem trabalho de organização da cidade. Infraestrutura, fundamental. A gente tem que resolver de uma vez por todas esse problema de comportas da cidade. Revestimento dos canais, ponto, também. São obras necessárias que tem que se fazer para qualificar a cidade. Agora, a gente precisa entender que o problema das enchentes é um problema de todos nós. Não se resolve um problema em uma eleição, se resolve esse problema em uma geração. O desafio que o cidadão vicentino tem é falar, eu não quero que meu filho passe por isso. Não posso aceitar isso. E a partir disso a gente criar uma cultura dentro da cidade, envolvendo as escolas, as associações de bairro, que a educação ambiental é mais que fundamental. Cuide junto da tua cidade. A mudança não vem só pela prefeitura, a mudança vem por dentro das nossas casas. Se o cidadão se sente parte, ele ajuda a cuidar da cidade, ele não polui, ele ajuda a fazer com que a cidade se entenda e seja melhor para todo mundo. Agora, a prefeitura tem que oferecer um serviço bom de zeladoria, a prefeitura tem que oferecer um serviço bom de limpeza. Esses bairros todos que eu ando, eu vejo bueiros entupidos, garrafa PET, areia, tudo assoreado. Não dá. Precisamos cuidar melhor da cidade e a gente defende, para ajudar na questão das enchentes, a volta, inclusive, das regionais de forma técnica e não de forma política como tinha antigamente. Mas a manutenção tem que estar no bairro, ali perto, do lado da casa das pessoas, para minimizar a questão das enchentes. Sobre a Codesave, que foi extinta o ano passado, se eu estiver errado, só me corrija, era uma empresa que cuidava da zeladoria da cidade, também, dentre outras coisas. A prefeitura disse que assumiria toda a dívida da empresa, todo o passivo trabalhista. E o que nós vemos hoje é que tem muita gente que ainda não recebeu, que precisou acionar a justiça, ainda está sem receber. E a dívida da Codesave aliás, ela gira em torno de 600 milhões de reais. Como que o senhor enxerga essa extinção da Codesave, a sua opinião sobre isso? E se na sua visão a prefeitura se planejou para assumir uma dívida dessa? Primeiro ponto que tem a se dizer, e aí eu falo na cara mesmo, a Codesave não foi extinta. A Codesave foi à falência porque os políticos dessa cidade faliram a Codesave. Cabides e mais cabides de emprego que hoje fazem com que trabalhadores que trabalhavam sério ali perdessem, na verdade tivessem que trocar os seus empregos, foram removidos da empresa extinta que foi falida, agora para dentro do escopo da prefeitura. É grave o que foi feito, porque isso alerta uma cidade que funcionou em torno dos políticos que pegavam e usavam da Codesave para fazer o seu crescimento político e não o crescimento político da cidade. Agora, para além dessa questão, para além de tudo isso que eles fizeram, e realmente é lamentável, porque a Codesave em certo momento funcionou bem e poderia funcionar muito bem na sequência da cidade, o que a gente precisa dizer é: tem trabalhadores lá que desempenham um bom trabalho, tem ali cidadãos honestos dessa cidade, pais de família, gente que tem o seu trabalho ali suado do dia a dia e que hoje estão sendo perseguidos por essa administração, falando que se eles não forem eleitos, todos serão demitidos. Falo essa crítica, faço essa fala abertamente, porque estão sendo ali coagidos
por essa administração a falar, se esse aqui não vencer, vai estar todo mundo... Não. Isso não dá para aceitar. Chega de perseguição nessa cidade. Pessoal da Codesab, vocês são livres para fazerem suas escolhas. Esse governo que está aí não representa São Vicente. Esse governo que está aí não representa São Vicente. A hora da mudança já chegou e a gente quer os bons profissionais sempre para caminharem lado a lado. Os pais de família que batalham no dia a dia para manter essa cidade limpa, para manter essa cidade bem cuidada. Então esses profissionais a gente tem que defender, apesar dos políticos que faliram a Codesab. Área da saúde, quais as suas propostas, candidato? Bom, de imediato é importante dizer que a saúde é tão prioridade dentro da nossa administração que a gente escolheu a nossa vice-prefeita, a próxima vice-prefeita de São Vicente, Sandra do Postinho, uma mulher de 25 anos do serviço público, uma pessoa incrível que conhece o dia a dia, que viveu ali muitas histórias com vicentinos que precisaram de um acesso à saúde e encontraram logo de cara dificuldades de gestão, burocracia, fila, demora para agenda, demora para consulta, não tiveram um bom atendimento. Então a gente trouxe ao nosso lado uma mulher que conhece esses problemas, ali da área continental, trabalhou Maitá, Rio Branco, por toda a cidade, e a saúde para a gente se tornou prioridade. Ponto principal, saúde mais perto da casa das pessoas. Melhorar a infraestrutura dos postinhos, atender melhor as pessoas, fazer esses prontos-socorros funcionar, fazer o hospital da cidade, os hospitais, se é que dá para chamar de hospital, funcionarem, valorizar o servidor da saúde na cidade, é fundamental que valorize o servidor que está trabalhando sob pressão, humanizar o atendimento, pegar essa rede que a gente tem de saúde e fazer ela funcionar melhor. O vicentino paga o seu imposto e quer que o serviço funcione bem, e é isso que a gente vai entregar para ele. Uma boa gestão, uma saúde de qualidade, perto da casa delas, bem atendida, humanizada, com modernização, com novas tecnologias para ajudar as pessoas a agendarem consulta online, por exemplo. Não adianta agora vir às vésperas da eleição, fazer um aplicativozinho, mostrar a interface do negócio, quando no postinho de saúde a internet é instável, a internet é ruim e o atendimento não vai funcionar porque o sistema não funciona. A gente tem que fazer o quê? Melhorar a gestão, valorizar o servidor e fazer um serviço focado no cidadão. A saúde importa para a gente, a prevenção importa para a gente, os agentes comunitários de saúde que também sofrem perseguição, vou falar para vocês, fiquem em paz, não aguentem, não aceitem essa perseguição que hoje vocês sofrem, dizendo que só essa administração vai manter vocês aí. A gente quer aumentar, ampliar o número de agentes comunitários na cidade, porque hoje a cidade cresceu em número de habitantes e está extremamente defasada. Precisamos de mais agentes comunitários chegando nos bairros. Esse é o desafio que a gente vai cumprir. Prevenção, um bom atendimento perto da casa das pessoas e quando ela tiver uma complicação maior, ter ali um leito e um bom profissional humanizado esperando ela para atender. Transporte público. As lotações elas foram retiradas, substituídas por ônibus coletivos na cidade, né? E aconteceu um problema que algumas regiões, alguns bairros não são atendidos por esses ônibus. Na sua visão, faltou sensibilidade ou planejamento na hora de enxergar o transporte público na cidade? Faltou porque tá tudo muito estranho, né? A empresa aí nova venceu a licitação, não conseguiu entregar o que estava previsto no contrato, a gente vê uma dificuldade aí no número de veículos, nas rotas, né, feitas, a gente recebe muitas mensagens, inclusive nas minhas redes sociais, segue lá, Caio Amado 19, e a gente recebe muitas mensagens de pessoas que mandam para a ouvidoria do transporte e não tem nenhum retorno sobre os questionamentos. Precisa funcionar a ouvidoria, precisa escutar a população. Quem vive o dia a dia do transporte público tem que ajudar e ajuda a fazer o transporte funcionar melhor, porque é o feedback do cidadão que todo dia pega o seu ônibus que a gente vai compreender. Eu recentemente andei de ônibus para fazer aí uma vistoria, sempre fui usuário de ônibus para ir para a escola, para ir para o trabalho, para ir. Então, assim, para mim é algo muito comum esse uso de ônibus. E para a gente o que importa é que o cidadão esteja bem, que o cidadão se sinta bem ao caminhar pela cidade. Ponto central dentro de uma política dessa, fazer o contrato ser cumprido. A empresa tem que cumprir o contrato. O que ela assinou? Ela assinou que ia ter tantos ônibus? Tem que entregar tantos ônibus. Ela assinou que a frota tinha que passar por esse local, para aquele local? Tem que fazer essas entregas. Chamar essa empresa para conversar e falar, a gente vai ajustar isso aqui.
é o pente fino. O foco é o cidadão. O transporte na cidade tem que funcionar para o cidadão. É o que a gente espera há tanto tempo. É reclamação atrás de reclamação. E a gente vai organizar isso com boa gestão e qualidade das vias. São Vicente, assim como outras cidades, está cheia de dívidas. Com relação à geração de empregos, uma cidade endividada. Sim. Que formas podem ser trabalhadas, realizadas, enfim, uma cidade cheia de dívidas, mas conseguir gerar emprego? O último dado que a gente obteve foi que mais de 1.500 pais e mães de família perderam seus empregos aí por conta da pandemia e tudo que ela afetou aí em nossas vidas, tanto do ponto de vista da saúde quanto do ponto de vista da questão de emprego, enfim, da questão profissional. A gente precisa de uma cidade que se entenda acima de tudo sua vocação. São Vicente tem um potencial turístico, tem um potencial náutico, tem um potencial de crescimento para áreas ainda não exploradas, como a própria área continental, tem um potencial para ser uma cidade boa, porque está perto do porto, está perto de rodovia, é uma cidade agradável de se viver, mas não está bem gerida, não tem uma boa administração. Então, qualificar os espaços vai ajudar a gente a encontrar a nossa vocação. Fazer a regularização fundiária na área continental ajuda a gente a conseguir fazer aquela área ter mais valor para crescer, para gerar emprego ali. Hoje a gente vê que a área continental já tem um centro comercial. E se você ajudar aquele centro comercial a se desenvolver, você vai gerar mais emprego ali. A gente pega o eixo do Rio Branco, aí você pega o eixo do Parque das Bandeiras, você pega o eixo ali da área do Maitá, Parque Continental, você começa a olhar e fala, pô, São Vicente pode crescer, tem potencial, sabe? Então, quando você qualifica a tua cidade, melhora a iluminação, melhora a segurança, e a gente tem propostas para isso no nosso plano de governo, que está sensacional, construído a muitas mãos, a gente consegue fazer, sim, essa cidade se qualificar e gerar mais emprego. Uma cidade segura, uma cidade bem administrada, uma cidade com enfoque nas pessoas, uma cidade limpa, é uma cidade que atrai investimento. E é isso que a gente está buscando fazer. Boa gestão, enxugar essa máquina o quanto der para fazer essa cidade ficar redondinha para caminhar aí para o futuro dela, para os 500 anos dela. Tem um mote incrível. Daqui a 12 anos São Vicente completa 500 anos. Uma oportunidade única de a gente bater na porta do presidente, de a gente bater na porta do governador, que esses últimos 4 anos a gente construiu acesso, sentei com ministros, temos acesso ao vice-governador do estado de São Paulo, conseguimos aí essa oportunidade de fazer essa cidade olhar para frente. Governador, presidente, daqui a 12 anos a cidade completa 500 anos, a primeira do Brasil. Vamos fazer essa cidade crescer? Vamos fazer essa cidade desenvolver? Esse é o caminho e é para isso que a gente está aqui. Vai ter emprego na cidade, sim. Última pergunta, candidato, segurança pública. A gente sabe que ela depende nos municípios, boa parte ao governo do estado. Até que ponto o prefeito pode ir com relação à segurança pública? O que o prefeito pode fazer para ajudar o estado e melhorar a segurança pública na cidade? Em primeiro lugar, e com toda certeza, fortalecer, ampliar, equipar, formar, dar inteligência para a sua guarda municipal. A Guarda Municipal de São Vicente foi sucateada. Na verdade, é muito triste ver ali que você tem ali os seus profissionais, mas a Guarda foi deixada de lado durante todas as administrações. A Guarda Municipal, em essência, é o que o prefeito tem para fazer a sua segurança. Ó, aqui a gente tem a Guarda, está seguro, está organizado. E aí trabalha, aí com uma Guarda forte, você faz um trabalho de cooperação com a Polícia Militar, um trabalho de cooperação com a Secretaria de Trânsito, um trabalho de cooperação com os bombeiros, com a Polícia Civil. Aí você tem um sistema estruturado. Mas a prefeitura ficar fugindo da raia falando que segurança é problema do Estado, para mim está totalmente errado. Vamos pegar a Lei Federal 13.022, fazer ser aplicada na cidade, a GCM tem que funcionar para o município e aí você faz a devida cooperação. Eu sou um entusiasta de câmeras de monitoramento inteligente, que é diferente do que está sendo implantado agora aos 45 do segundo tempo. Estão viajando no que estão fazendo. É câmera de monitoramento inteligente que vai permitir a gente fazer ronda virtual. A gente foi conhecer experiências de guardas, como a Guarda de Praia Grande, que é uma experiência muito positiva. Os nossos profissionais daqui sugeriram a gente ir lá e a gente foi conhecer e viu ali a possibilidade que a gente tem de fazer ronda inteligente, ronda virtual e a partir disso acionar nossa GCM. Não adianta contratar e comprar mais carro, como está sendo dito, se você não tem profissional para trabalhar.
ampliar o número de guardas, fortalecer, dar inteligência, e aí a gente vai ter uma segurança de qualidade para o município turístico, que hoje, quando vem um turista, ele ao invés de levar um chaveirinho da Ponte Pêncil, leva um boletim de ocorrência para casa. Isso chega, não dá mais. Candidato, olhando para aquela câmera, em 1 minuto, qual mensagem o senhor quer deixar para a população de São Vicente? Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade de estar falando com você, falar para você que esse ano agora é a hora da mudança, agora é a hora de Caio Amado 19, Sandra do Postinho Vice, a área continental, área insular, bairro, centro, praia, todo mundo é igual. Eu quero tocar no coração, gente, de quem está indignado com a política, de quem não acredita mais na cidade e falar para você acreditar. Falar para você que a gente tem trabalhado com muito pé no chão, batendo no peito, falando que a gente tem orgulho de ser vicentino e essa cidade vai mudar. Pode ter certeza. Sou filho de professor, filho de comerciante. Eu sou daqui. Vai ter gente do passado, vai ter gente de fora, vai ter gente que a gente nem entende o porquê, querendo dizer que gosta da cidade, mas eu amo essa cidade, eu vivo essa cidade, eu quero que São Vicente desenvolva. Vamos fazer isso acontecer, vamos fazer São Vicente crescer e tem que ser agora. Agora é 19. Obrigado. Candidato, obrigado pela sua participação. O Diário do Litoral agradece. Essa foi mais uma edição do Diário Online. Estamos numa sequência, numa série de entrevistas, eu e o jornalista Carlos Raton, com os candidatos à prefeitura de toda a região. Se for do seu interesse participar, entre em contato com o Diário do Litoral e solicite também a sua entrevista. Essa entrevista e as demais entrevistas dos candidatos você confere no site www.diariodolitoral.com.br e também nas redes sociais do jornal. Até a próxima. Tchau.